Seja bem-vindo ao canal. Esta é mais uma videoaula sobre macro no Google Planilhas utilizando o Google App Script. Neste vídeo, vamos desenvolver uma função Contests. Neste meu exemplo, o objetivo é saber quantas vendas foram efetuadas por cada vendedor. Eu clico em contar e automaticamente é feita a contagem na minha guia dados. E eu posso ainda colocar um filtro, verificar também por estado, clico em contar, que é a função Contests que eu desenvolvi dentro do Google App Script, e automaticamente eu vou saber qual os vendedores que fizeram venda naquele estado e qual a quantidade de vendas. Beleza, entendido o exemplo? Então vamos para outra planilha, fazer a macro aí o passo a passo a partir do zero. Se você gostou dessa ideia, já deixa o like aí na videoaula, se inscreva no canal, que eu vou agradecer muito a sua participação aí no canal. Beleza, então vamos trabalhar. Guia Ferramentas, Editor de Script. E vamos criar um novo projeto de script. Eu sempre faço um projeto novo, pessoal, para que apareça a mensagem de autorização de execução de macro. Para renomear o projeto, clico sobre Projeto sem título. Eu sempre coloco Macros, sendo o nome. E este MyFunction padrão, nós vamos mudar este nome para a nossa função Contests. Não é uma função padrão que a gente vai colocar via macro, pessoal. Nós vamos ter que desenhar esta função, como que a gente quer que ela funcione. Começamos referenciando a planilha, vai ser igual a spreadsheet app.getActiveSpreadsheet. Ou seja, vamos trabalhar com a planilha ativa. Mas no final da videoaula, eu vou demonstrar para vocês também como que vocês podem fazer a contagem e aplicar esta macro sobre outra planilha e trazer o resultado para a planilha que vocês desejam. Mas por enquanto, vamos apenas desenhar a função. Segundo passo é referenciar a guia relatório. Guia relatório sem acento vai ser igual. Então lá vem de planilha. Quem acompanha o canal aí seguidamente, com certeza já deve até ter feito estas linhas de código, que a gente sempre utiliza elas. Ponto getSheetByName, para pegar o nome da guia onde a gente vai fazer o relatório e colocar entre aspas duplas. No meu caso, guia relatório. Renomear, Ctrl C, para pegar o nome exatamente igual está lá na guia. Outra variável é para capturar os dados da guia dados. Guia dados, na realidade, é apenas referenciar a guia dados. Para capturar os dados vai ser outra variável. Podem copiar esta parte, Ctrl C, Ctrl V, e o nome da guia dados, no meu caso, é dados. Vocês vão referenciar o nome da guia onde vocês vão aplicar o Contests. Beleza, referenciamos a planilha e as duas guias que a gente vai trabalhar. Na sequência, precisamos capturar qual o estado que foi selecionado, no meu exemplo, na célula C2. Não vou demonstrar, pessoal, como colocar a lista de validação de dados. É bem simples. Não, a gente vai demorar muito a videoaula se mostrar todos os detalhes. Var estado vai ser igual. Então ele vem de onde? Da guia relatório. Guia relatório, ponto, getRange, célula C2, entre aspas duplas. C2, ponto, getValue, para pegar o valor. Capturamos o estado. Na sequência, precisamos capturar os dados para dentro de um array, na memória do computador, para que posteriormente a gente possa fazer a contagem de acordo com as condições. Então, primeiro precisamos saber qual é a área. Var área vai ser igual. Então a área com os dados vem de guia dados.
Ctrl+C, Ctrl+V, ponto getRange. E entre aspas duplas, a gente vai referenciar qual que é a área com os dados. No meu exemplo, começa na célula B2, ou seja, não pega o cabeçalho, e vai até a coluna I, última linha. Então, vocês vão referenciar da seguinte maneira. B2, dois pontos, até a coluna I. Desta forma, ele vai pegar até a última linha preenchida na coluna I. E para capturar os dados, a var dados, que vai ser igual, então lá vem de área, Ctrl+C, Ctrl+V, ponto getValues. Show, capturamos todos os dados que a gente vai analisar. Precisamos ainda capturar a lista de vendedor. No meu exemplo, a lista de vendedores está na coluna B a partir da célula B5, tendo uma contagem de 9 vendedores. Var lista vendedores vai ser igual, então ela vem de guia relatório, referencio a guia, guia relatório, ponto getRange. Neste exemplo, linha 5, coluna 2. Linha 5, coluna 2, onde a gente vai capturar, vírgula, guia relatório, ponto getLastRow, para pegar até a última linha, pegar o número da última linha, mas descontando o número da linha aí até o número do cabeçalho. No meu exemplo é linha 4. Porque se eu deixar desta forma, o código vai pegar 13 linhas. Mas na realidade eu tenho 9. Então eu preciso descontar 4 desse getLastRow que ele pegou, para conseguir aí construir o array com 9 linhas. Então menos o número da linha do cabeçalho, que é 4, fora do parênteses, dentro do parênteses ainda, vírgula, a gente vai capturar apenas uma coluna, que é a coluna B, então vírgula 1. E para pegar os valores, ponto getValues. Desta forma, já temos os dados capturados para dentro da variável dados e a lista de vendedores também capturada. Agora a gente já pode partir para os laços. Então, a gente vai percorrer a lista de vendedores. Vamos precisar de um for, deixa-me ver o seguinte, abro parênteses, então var I vai ser igual a 0, inicia em 0, ponto e vírgula, percorrendo I enquanto for menor que a nossa lista de vendedores. Vendedores, ponto length, ou seja, todo o comprimento, vai percorrer todo o comprimento da lista de vendedores, todos os vendedores, passando posição por posição, ponto e vírgula, e mais. Fechamos o parênteses e abrimos e fechamos chaves. Primeiro laço feito. Então, dentro deste laço, nós vamos ter uma variável para pegar o nome do vendedor do ponto em questão que o laço está percorrendo. Então, var vendedor vai ser igual. Então, ele vem de lista vendedores, de acordo com a posição que o laço está percorrendo. Então, eu vou abrir colchetes, colocar o i dentro, fecho colchetes, abro colchetes novamente. Como a gente capturou apenas uma coluna, dentro do array, ela é a posição 0. Então, coloco 0 dentro de colchetes também. Fecho com ponto e vírgula. E outra variável para armazenar o total QTD, que vai ser igual, abro aspas, inicia em 0, fecho aspas, ponto e vírgula. E dentro desse laço, galera, deixa eu fazer o seguinte, aproximar aqui e subir um pouco para facilitar a visualização. Dentro desse laço que percorre todas as linhas da lista de vendedor, nós vamos ter outro laço que vai percorrer todas as linhas de dado da nossa variável dados. Então, a gente vai ter o seguinte, outro laço, for
abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Deixa eu deixar um espaço. E dentro a gente vai ter uma var chamada linha, que vai ser igual a 0, ponto e vírgula, e linha vai percorrer enquanto linha for menor que os nossos dados capturados da planilha. Dados.length. Ponto e vírgula percorrendo linha por linha. Linha mais. Então, este laço percorre todo o array de dados que a gente capturou lá da planilha. E dentro deste laço, nós vamos ter as condições if, que é para identificar qual o filtro que vai ser aplicado ao context. Então, primeira condição é se o estado for diferente de vazio, nós consideramos estado e vendedor como critério para contar na guia dados, ou seja, essas duas colunas, estado e vendedor. Mas caso o usuário não escolheu estado, nós precisamos fazer a contagem apenas pelo vendedor. Então, vamos lá para a primeira condição if. If, abro parênteses, fecho parênteses, abro e fecho chaves. Então, se o estado que a gente capturou da célula C2, ponto de exclamação igual, que quer dizer diferente, e abro e fecho aspas duplas de vazio, ou seja, eu tenho um estado, então a gente vai fazer o seguinte, if, abre e fecho parênteses, abre e fecho chaves novamente. Mais um if aqui dentro, galera. Cuidem as chaves para vocês não errarem. Então, se eu tenho um estado, eu preciso analisar qual a posição do estado no meu array dados. Então, se dados, abro colchetes, abro e fecho colchetes, de acordo com a linha que ele está percorrendo dentro do laço, abro mais um colchetes e fecho, qual a coluna do estado dentro do meu array. Informação muito importante agora, galera. A contagem dentro do array, ela inicia em 0. Primeiro vamos colocar o vendedor, que é a primeira coluna. Então, se quando eu capturei a partir da coluna B, a coluna B é a 0 dentro do array, o vendedor é a 1. Então, a gente vai colocar o seguinte. Se na coluna 1 for igual, 2 igual, ou seja, no laço, ele está percorrendo dados, de acordo com a linha na coluna 1, se for igual a vendedor, essa linha atende a um determinado critério. No entanto, eu preciso verificar se o estado também atende ao critério. No tecla Shift número 7, coloco 2E comercial. Podem copiar esta parte do código, Ctrl C, Ctrl V. E agora a gente vai mudar a coluna do estado. Vamos ver em qual coluna ele está. Então, 0, 1, 2, 3. Coluna 3 do array é o estado. E agora a gente vai pegar o critério estado. Show, já temos a condição. Então, se o vendedor na linha que está percorrendo os dados é igual ao vendedor que a gente está definindo na lista, e se o estado é igual ao estado informado na coluna 3, nós vamos ter uma var aqui dentro para contabilizar, var qtd, que vai ser igual a parse float, deixa eu ver como é que se escreve float, é assim mesmo, parse float, abro parênteses, número 1 dentro do parênteses, ou seja, acrescenta mais 1 a cada laço que cair dentro desta condição if, qtd recebe 1. E o total QTD vai ir somando estes valores. Total QTD vai ser igual a parsefloat. Dá para fazer assim. Copiar esta parte. Ctrl V, parsefloat. A quantidade, total QTD é do tipo número. Estamos definindo que é do tipo número. Mais parsefloat, que é a nova quantidade, mais 1.
estamos definindo para o computador, que vamos trabalhar com números. Show, galera, já temos a primeira parte, se eu tenho vendedor e tenho estado. No entanto, se eu quero um relatório de contas somente pelo vendedor, aí a gente vai ter o else, depois ó, nas chaves do if estado. Ó, ficou verdinha essa aqui, ó. Else, abre e fecha chaves. Dou um enter e dentro a gente vai colocar outro if. Dá para copiar este. Ou seja, o nosso contas, neste exemplo, ou ele vai contar somente pelo vendedor, ou por vendedor e estado. Aí vocês vão colocando mais if se vocês desejam. E dentro desse else, apenas retiramos o estado. Deixamos apenas o vendedor. Então a gente está analisando. Se vocês querem analisar por mais condições, você vai fazer mais uma parte dessa no if, ó. Mais outro e-comercial, 2 e-comercial, a linha, define a coluna e outra variável que você deseja. Eu não vou colocar muitas condições para não complicar o entendimento. Com 2 já é suficiente para entender. E a cada vez que a gente trocar o nome de vendedor, nós precisamos colocar o valor da quantidade para a nossa planilha, no relatório. De acordo com o vendedor, na coluna C, colocar esta soma. Então, vocês vão colocar o cursor após as chaves do for lista vendedor e vão ver, ó, esta aqui ficou verdinha. Então, abaixo desta, nós vamos colocar a classificação, mas dentro dela ainda, fora do laço do dados, que é esta chaves, a cada ciclo, a cada nome de vendedor que trocar, se total QTD, então aqui nesta parte, if, abro parênteses, se total QTD for maior que 0, ou seja, este vendedor tem venda, fecho parênteses, abro e fecho chaves. Se ele tem venda, eu posso colocar para a guia relatório. Vamos pegar a guia relatório, onde a gente vai fazer a inserção aí do valor do resultado do cálculo. Guia relatório.getRange. Qual a linha que nós vamos colocar? Então, nós já temos o i percorrendo a posição das listas de vendedor. Então, pega o i para a linha, mas o i ele inicia em 0. Então, para cair na posição correta, eu vou somar o número da linha imediatamente abaixo do cabeçalho. No meu exemplo, é o 5. Então, mais 5. Verifiquem aí na planilha de vocês qual que é a linha abaixo do cabeçalho. E a coluna é a coluna 3, que é a coluna C. Coluna 3, ponto, set value, para levar este valor lá para a célula da planilha, que vai ser o total QTD inserido na célula onde o laço estiver percorrendo. Ponto e vírgula. Mas temos ainda um else. Abre e fecha chaves. Caso não tenha nenhuma venda para este vendedor. Podem copiar esta linha. Aí vamos colocar 0 na célula referente à quantidade daquele vendedor. Dentro do parênteses, entre aspas duplas, 0. Show, já fizemos o cálculo, galera. Depois que a gente sair de todos os cálculos, nós podemos ainda fazer o seguinte, fazer a classificação dos dados do relatório para deixar o vendedor com mais vendas acima na primeira posição, no caso. Por exemplo, Roberto é o que tem mais venda, então do que tem mais até aquele que tem menos. Então a gente vai fazer o seguinte, deixa-me ver como que a gente vai fazer para colocar na posição certa, galera. Acima eu tenho 3 chaves. Bom, precisa ser depois das chaves da lista vendedor. Então, vamos ver onde é que vai cair. Coloquei o cursor aqui. Qual ficou verdinha? Esta. Então, abaixo desta, a gente vai fazer colocar aí o código de classificação, que vai classificar o quê?
a guia relatório. Vamos pegar daqui mesmo. Guia relatório, ponto getRange. Primeiro precisamos ativar a área, que no meu caso, meu relatório vai da B4, precisa pegar o cabeçalho, até a última linha preenchida da coluna C. Então, entre aspas duplas, B4, dois pontos, até coluna C. Ponto Activate. Para ativar. Ativamos a área. Na sequência, precisamos fazer a classificação. Guia relatório, ponto getActive range, ponto offset. E a gente vai colocar o seguinte. Coloca o número 1 no lugar desse de linha, vírgula, 0, temos apenas duas colunas, 1,0, vírgula, guia relatório, ponto getActiveRange, fora deste parênteses e antes do último, ponto getNumRow, rows. Deixa eu ver o seguinte, que é um código bem complicadinho. Depois do parênteses, o getNumRows menos 1. E aí, a gente vai colocar ponto sort para classificar. Ponto sort. E dentro deste parênteses, a gente vai abrir e fechar chaves. E aí, definir qual vai ser a posição, variante colchetes ainda, galera. Abro colchetes, colchetes e fecho colchetes. Eita lasqueira, agora sim. Então, dentro do parênteses, abri e fechei colchetes, coloquei chaves dentro. E dentro das chaves, nós vamos colocar o seguinte, column, tem que ser em caixa baixa. Column, que é a coluna, dois pontos, vai ser qual a coluna critério para classificação? Vai ser do maior para o menor, considerando a terceira coluna, que é a coluna C, do meu exemplo, onde eu tenho valores. Coluna 3, vírgula, ascending, deixa eu ver se eu escrevi correto, ascending, dois pontos, false, ou seja, não é para ser do menor para o maior, ascendente, é para ser falso, o contrário, do maior para o menor. Show, fecho com ponto e vírgula. E por fim, a gente pode ativar uma célula que a gente deseja. Copia essa linha, Ctrl C, Ctrl V. No meu caso, eu quero ativar a célula B4 mesmo, só para deixar uma célula ativa. Galera, podemos testar nossa macrozinha. Salve a alteração. E vamos lá para a planilha colocar um botão de comando. Inserir, desenho, uma forma. Escolha a forma que agrada a vocês. Botão direito, editar texto. Conteces. Função padrão, como no VBA, pessoal, não tem no Google Planilhas. Então, a gente tem que fazer o cálculo através de código. Usar a criatividade para fazer aí a função que a gente deseja. Conte-se, salvar e fechar. Vamos colocar esse botão. Não era para tu abrir de novo, seu metido. E agora pegamos o nome da macro, conteces, cuidem para não pegar o parênteses. Clico no botão, nos três pontinhos do lado direito, transferir script. Ctrl V. Ok. Beleza, vamos ver então. Eu já tenho minha lista de vendedor. Clico em Conteces. Sempre que você executar uma macro no Google App Script pela primeira vez, num projeto, por exemplo no Macros, na primeira macro eu preciso autorizar, vai aparecer esta mensagem. Por isso que eu sempre faço uma planilha nova para que ela apareça. E se vocês estão fazendo aí uma macro pela primeira vez, consigam autorizar. Autorização necessária, continuar. Você vai escolher a conta para executar o script. Avançado, acessar macros, que é o nome que a gente colocou no projeto.
e permitir. Vamos ver agora, clico em Contests. Show, galera! Aqui está a conta feita e do maior para o menor. Dá para centralizar isso aqui ainda. Centralizar. Então eu percebo, galera, deu certinho. Se por acaso vocês... dá para deixar aumentar as casas decimais ou reduzir. Se vocês tiverem os zeros, como é venda vai ser número fechado, dá para deixar desta forma. Vamos testar por estado? Vamos ver agora o estado, qualquer estado. Contests. Eu tenho somente o Douglas que fez venda no Paraná. Então está funcionando aí, show de bola, galera. E percebo que é bem rápido. A nossa macro funcionou de cara. Ok, lembra que eu falei do truque para vocês que dá para somar dados de outra planilha? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu quero somar da minha planilha macro loop de soma, que eu tenho outro loop também de soma. Aí eu fiz o contests na mesma planilha de exemplo. Então eu quero somar desta guia dados e não da guia dados que eu tenho na minha função contests no Google App Script. Então a gente vai fazer o seguinte, acima da função vai URL, vai ser igual, abre e fecha aspas duplas, e vou pegar o endereço URL da primeira guia da planilha que eu desejo somar. Então eu peguei o endereço URL, levei para outra planilha, dentro do Google App Script, e agora vocês vão trocar esta informação aqui, ó. Podem copiar a linha, Ctrl C, Ctrl V. Como o nome da guia, no meu caso, pessoal, é igual, aí eu preciso trocar apenas esta linha. Se vocês vão somar de outra planilha que o nome da guia dados seja diferente, vocês precisam alterar. Então aqui a gente vai colocar o seguinte, .open by URL. Então eu quero somar da minha planilha macro loop de somas, também somando a guia dados e trazendo a informação para a guia relatório. Neste exemplo, na minha outra planilha, está na mesma posição os dados. Aí eu não precisei alterar a área de dados. Se a área for diferente, você vai mudar. Então agora a gente mudou de onde a gente está capturando os dados. Mudamos de planilha. Vamos ver se vai funcionar? Contests. Vamos ver. Script concluído. No meu caso tem os mesmos valores, galera. Deixa eu fazer assim, para ver se vai somar. Opa, parece que não somou, galera. Vamos ver o que a gente errou. Spreadsheet.open by URL. Deixa eu ver se tem algo diferente. Ah, pessoal, tem um detalhe. Aqui eu preciso colocar o seguinte. Mudar o nome, planilha 2. Planilha 2 porque a gente tem aqui a guia relatório. Ela continua na planilha contests. Se eu deixar assim, eu tenho outra guia relatório aqui. O cálculo vai ser feito nessa, então. Então eu preciso mudar, ter a planilha 1, que é onde eu vou colocar o cálculo, e a planilha 2, que é a extração dos dados. Então a guia dados vem de planilha 2. Então só muda na guia dados, que é onde a gente está capturando a informação. Vem de planilha 2, aqui vai capturar certo porque é a mesma área. E a guia relatório continua sendo de planilha. Então tem esse detalhe aí, que aí é da planilha ativa. Salva a alteração. Vamos ver agora se vai dar certo, galera. Então tinha esse detalhezinho. Contests. Agora sim, pessoal, certinho, show de bola. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma alteração nessa planilha de onde a gente pegou os cálculos. Vou colocar apenas algumas linhas só para dar diferente o valor. Ctrl V. Então, a Joana, Maria e Renata. Só para a gente deixar diferente. Vamos ver quanto que foi o total. 1.150 vendas. Contests. Vamos ver se aumentou. E agora foi para 1.163. Então tem essa possibilidade também, galera. A gente pode somar outra planilha. Eu posso até fechar esta planilha. Estou com aquela planilha fechada. Vamos supor que minha base de dados
estivesse naquela outra planilha. Eu tivesse apenas aqui a guia relatório nessa planilha e quero somar lá naquela outra. Conteces. Olha que show, galera. O resultado veio certinho. Então tem esse truque aí que também vocês podem utilizar para fazer a soma de outras planilhas Google sem precisar ter aí os dados na planilha onde vocês vão fazer os relatórios. Esse é um truque aí muito bom para a gente deixar os relatórios em uma planilha e a base de dados, se a gente desejar, em outra, trabalhando aí desta forma, galera. Gostaram dessa ideia, pessoal, desta função? Deixe o like aí na videoaula, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer a participação de vocês. E até a próxima aula.